Que bom ter você aqui mais uma vez, acompanhando nossa série especial sobre as bem-aventuranças. Seja muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas, esse cantinho de reflexão, fé e esperança. Se ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve. Deixe o seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje. Nas últimas semanas, a gente tem aprendido lições profundas vindas direto do Sermão do Monte. Falamos sobre os pobres em espírito, que reconhecem sua total dependência de Deus. Depois, sobre os mansos, que confiam na justiça do Senhor sem precisar revidar. E também sobre os que têm fome e sede de justiça, que buscam viver de forma íntegra e correta diante de Deus e dos homens. Hoje Jesus toca num ponto que vai direto ao centro da alma. Ele fala sobre o coração, o lugar onde tudo começa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que promessa extraordinária! Ver a Deus, o próprio Criador. Mas o que significa, afinal, ter um coração limpo? É sobre pureza moral? É sobre intenções sinceras? É sobre transparência? Esse versículo é um dos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais belos do Sermão do Monte. Porque o mundo em que a gente vive valoriza a aparência, a imagem, o parecer ser. Mas Jesus veio mostrar que o que importa de verdade é o interior. Ter um coração limpo não é ter uma vida sem erros, mas é ter um coração sincero diante de Deus. É viver sem máscaras, sem segundas intenções. É quando a gente não usa a fé para se exibir, nem faz o bem para receber aplausos, mas porque ama o Pai de verdade. O mundo diz: o que importa é o que você tem, o que você mostra, o que os outros veem. Mas Jesus diz: o que importa é o que você é quando ninguém está olhando. E é isso que ele promete recompensar. O coração que é puro, que é verdadeiro, que busca a presença de Deus acima de tudo. E o mais bonito dessa bem-aventurança é o resultado. Eles verão a Deus. Ou seja, só quem tem o coração limpo consegue enxergar Deus agindo nas pequenas coisas da vida. Num pôr do sol, num abraço, numa resposta de oração. Será que a Bíblia inteira fala sobre esse tema do coração? Fala sim. A pureza de coração é um dos temas mais recorrentes nas Escrituras, e sempre está ligada à sinceridade e à integridade diante de Deus. O salmista Davi orou dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo capítulo 51, versículo 10. Ele não pediu riquezas, nem fama, pediu pureza, porque ele sabia que o pecado não começa nas mãos, mas no coração. No Antigo Testamento, Deus sempre olhou além das aparências. Quando o profeta Samuel foi escolher o novo rei, o Senhor disse: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. E Jesus continuou esse ensino no Novo Testamento, quando denunciou os fariseus. Eles pareciam santos por fora, mas por dentro estavam cheios de vaidade e orgulho. Jesus os comparou a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas com podridão por dentro. A verdadeira pureza, portanto, não é ritual, é relacional. Não é lavar as mãos, é limpar as intenções. Não é parecer justo, é ser transformado por dentro. E quando isso acontece, a Bíblia é muito clara em afirmar que o homem não consegue purificar o seu coração com esforços próprios. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo ensinou no livro de Efésios capítulo 2, nos versículos 8 e 9. Quando disse: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Percebemos nesse trecho das Escrituras Sagradas que uma pessoa com seus esforços pessoais não consegue limpar seu coração. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus pode fazer por nós o que não conseguimos fazer. Veja o que o apóstolo João escreveu sobre isso em sua primeira carta no capítulo 1, versículos 7 ao 9. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja,
Se alguém deseja ver a Deus, precisa aceitar o sacrifício que Jesus fez por essa pessoa na cruz do Calvário. E fazendo isso, ela terá seus pecados perdoados e suas iniquidades perdoadas. E seus olhos espirituais serão abertos e ela verá a Deus. Agora a pergunta que não quer calar: como é que isso se traduz na prática? Boa pergunta. Por quê? No fim das contas, não adianta só entender, é preciso viver isso. Ter um coração limpo começa com confissão e sinceridade diante de Deus. Não dá para ver a Deus se a gente vive escondendo sujeira debaixo do tapete espiritual. Deus não quer perfeição, Ele quer verdade. Jesus disse: "Bem-aventurados os limpos de coração", e a palavra usada aqui no original significa purificado, sem mistura. Ou seja, é o coração que não é dividido. Não serve a dois senhores. Não finja amar a Deus enquanto ama o pecado. Na prática, isso significa ser transparente em casa, no trabalho, na igreja e acima de tudo diante de Deus. É ser o mesmo em público e em particular. É pedir perdão quando erra e não guardar ressentimento quando alguém te fere. É manter o coração livre de inveja, de segundas intenções, de falsidade. Porque cada vez que limpamos o coração dessas impurezas, através da confissão sincera dos nossos pecados, a visão espiritual fica mais nítida. E é assim que começamos a ver a Deus, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé. Eu gosto de pensar que o coração é como uma janela. Quando ela está limpa, a luz entra. Mas quando está empoeirada, a gente perde a vista, não porque o sol deixou de brilhar, mas porque o vidro se sujou. Ver a Deus é isso. É permitir que a luz dele atravesse a janela do coração. Tem uma história antiga que gosto muito. Um homem vivia se queixando de que os vizinhos eram desleixados, porque as roupas que penduravam no varal sempre pareciam sujas. Um dia, a esposa dele limpou as janelas da casa, e, de repente, as roupas pareciam brancas como nunca. O problema nunca esteve nas roupas, mas na vidraça pela qual ele olhava. Assim é conosco. Deus está agindo, abençoando, falando, mas, às vezes, nossa visão está turva pelas mágoas, pelo orgulho, pelas intenções erradas. Quando deixamos o Espírito Santo limpar o coração, tudo muda. A vida fica mais leve, as pessoas parecem diferentes, e Deus se torna visível até nas pequenas coisas. Quem é limpo de coração não vive tentando ver milagres, ele já enxerga o milagre da presença de Deus em cada dia. Porque no fim, meus amigos, o coração limpo não é o que nunca errou, mas o que sempre se deixa lavar pelo perdão de Jesus Cristo. Hoje aprendemos que a verdadeira pureza não está nas aparências, mas no coração que se rende a Deus todos os dias. Ser limpo de coração é viver de forma honesta diante do Pai, e é isso que nos permite ver sua mão, sua graça e sua presença em tudo. Jesus disse que os limpos de coração verão a Deus. E ver a Deus é muito mais do que ter visões sobrenaturais. É reconhecer sua presença até nas lágrimas, nas lutas e nas vitórias. Que o nosso coração seja como um rio de águas puras, sempre fluindo da fonte do Espírito. E que nada turve essa água, para que possamos refletir a imagem de Cristo com clareza. Vamos orar. Senhor, limpa o nosso coração de toda impureza, de toda mágoa, de todo orgulho. Faz-nos simples, sinceros e verdadeiros diante de Ti. E que, em cada dia, possamos Te ver, nas pessoas, nas circunstâncias, e em cada milagre da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração, comenta aqui embaixo. Senhor, purifica o meu coração. E já se prepara, porque no próximo episódio vamos estudar mais uma bem-aventurança de Jesus. Até lá, e que a paz do Senhor te acompanhe sempre.